Hoje eu quero te apresentar os esquemas desadaptativos de Jeffrey Young, que eu mencionei no vídeo anterior, explicando como eles se formam. Mas agora eu quero aprofundar esse assunto e te mostrar quais são os principais esquemas. Mas se você ainda não assistiu a parte 1, volta lá antes, porque aquele conteúdo vai te ajudar a entender melhor o que eu vou explicar agora. A teoria do esquema explica que quando nossas necessidades emocionais básicas, como afeto, segurança, validação ou autonomia, não são atendidos na infância, a criança desenvolve esquemas de adaptação para sobreviver emocionalmente. Esses esquemas, eles fazem sentido na infância, mas se tornam desadaptativos na vida adulta. E agora eu vou te mostrar alguns dos principais esquemas e o tipo de criação que geralmente originou esses esquemas. E aí você vê se você se identifica com algum. O primeiro esquema é o esquema de privação emocional. Surge em lugares frios, com pais distantes emocionalmente, ausentes ou sobrecarregados demais para dar a atenção necessária à criança. Aí, essa criança cresce sentindo que as suas necessidades emocionais não são importantes e se torna um adulto que acredita que ninguém vai entender ou cuidar dela como ela realmente precisa. O segundo esquema é o de abandono, instabilidade. Surge em ambientes onde os cuidadores são instáveis, somem e voltam, se separam, têm crises constantes ou mudam de humor drasticamente. E aí, essa criança se torna um adulto que vive com medo de ser deixado, de ser abandonado ou traído, mesmo em relações aparentemente estáveis. O terceiro esquema é o esquema de desconfiança ou abuso. É típico de lares abusivos e violentos, com punições injustas ou desproporcionais, ou negligência grave. A criança que cresce nesse meio, ela aprende que as pessoas vão machucá-la de propósito e se torna o adulto que desconfia de todo mundo, que espera sempre ser enganado ou humilhado. Quarto esquema é o esquema de defectividade e vergonha. Ele nasce em famílias críticas demais, que ridicularizam, comparam ou colocam regras muito rígidas de comportamento. Então, essa criança se torna o adulto que sente que tem algo errado com ele, que vive com vergonha, com insegurança e com medo de ser exposto. O quinto esquema é o esquema de submissão. Ele surge com pais autoritários, aonde expressar opinião ou sentimento gera punição, ou são ignorados e também ridicularizados. Essa criança, ela se torna o adulto que se anula para evitar conflito, que diz sim para tudo, que engole os sentimentos e que não se posiciona nunca. O sexto esquema é o esquema de padrões inflexíveis, típico de ambientes onde o valor da criança estava ligado à performance dela. Se ela é o melhor aluno, se tira a melhor nota, se tem uma aparência impecável. Essa criança vai se tornar o adulto que vive se cobrando, se punindo por não ser perfeito, que não consegue descansar ou sente culpa quando tem prazer. O sétimo esquema é o esquema de dependência, incompetência. Ele surge quando a criança é super protegida,
não é incentivada a fazer, a tentar sozinha. Ela sempre ouve que não vai dar conta, que ela não consegue, e ela vai crescer e se tornar o adulto que não sabe viver sozinho, que tem medo de errar, tem medo de tomar decisões ou tem medo de assumir responsabilidades. O oitavo esquema é o esquema do autossacrifício, típico do ambiente em que a criança é levada a assumir funções emocionais na família, onde ela assume a responsabilidade de adulto. Ela tem que cuidar dos irmãos, ou ela às vezes tem que ser o apoio emocional dos pais, tem que ser sempre a boazinha. Essa criança vira o adulto que vive pelos outros e para os outros, e que se culpa por pensar em si mesmo e acredita que amar é se anular em prol do outro. O nono esquema é o de inibição emocional, típico de famílias frias, rígidas, onde demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Então, ela engole o choro, ela não pode demonstrar o que ela sente e se torna o adulto que não sabe expressar o que sente, que tem as suas emoções bloqueadas. Aquele adulto que é racional demais, ele é emocionalmente travado. E por último, é o esquema de isolamento social, típico de ambientes com rejeição, com falta de incentivo à socialização, onde a criança era vista como diferente, estranha, inferior. O adulto sente que não pertence. Ele evita grupos, ele acredita que nunca vai se encaixar em nenhum lugar. Se você se identificou com algum desses esquemas, saiba que essa foi a forma inteligente que a sua mente encontrou a partir do seu temperamento para te proteger. Mas hoje, eles te limitam. A boa notícia é que o que foi aprendido pode ser reestruturado. Quando você entende os seus esquemas e reconhece a origem deles e se acolhe a criança que você foi, você para de se culpar e começa a se curar. Comenta aqui nos comentários qual esquema mais te marcou. Você se identificou com algum? Você viu que na sua infância você teve que utilizar algum desses esquemas para se defender? Comenta aqui.